Sou muito grata por tantos amigos, familiares e entes queridos que estão aqui. Estou realmente tocada por sua presença. Há cerca de 2 meses, soube que daria esse discurso e tenho que admitir que esses 2 meses foram longos. Sempre preferi que os períodos de apreensão em minha vida fossem os mais curtos possíveis. Na realidade, no entanto, esses 2 meses me permitiram refletir sobre quem estaria nesta audiência e o que eu poderia dizer que fosse benéfico. Pensei em vocês, os jovens adultos estudantes, que ainda têm muito da estrada da vida pela frente. Pensei em vocês, estudantes menos tradicionais que retornaram aos estudos depois de um tempo afastado da educação formal. E pensei em nós, professores, funcionários e outros adultos que já percorreram um pouco mais esse caminho. Refleti sobre o que poderíamos aprender juntos. Agora peço suas orações, tanto em meu favor quanto em favor de vocês mesmos, para que minhas palavras tenham valor. Como o presidente Lee mencionou, cresci como a caçula de 10 filhos. Ser caçula em qualquer família tem suas vantagens e desvantagens, como descobri muito rapidamente. Uma vantagem é que você é mimado e seus pais acham que você é um queridinho. Uma desvantagem é que você é mimado e o resto do mundo, incluindo seus irmãos, acham que você é tudo menos um queridinho. Outra vantagem é que geralmente se espera menos de você porque você é mais jovem do que todos os outros da casa. Outra desvantagem é que geralmente se espera menos de você porque você é mais jovem do que todos os outros da casa. Lembro-me nitidamente de pensar quando eu era criança, ainda antes dos 8 anos, que havia uma possibilidade real de que a ideia de crescer fosse uma ficção, algo como o Coelhinho da Páscoa ou a Fada do Dente, uma história que os adultos contavam às crianças, mas que de fato não era real. Lembro-me de refletir sobre crescer e pensar que, embora as pessoas me dissessem que eu estava crescendo, nunca parecia haver um fim para essa desvantagem. Eu nunca parecia ganhar de ninguém. Meus irmãos e irmãs eram sempre melhores e mais capazes do que eu. Assim que eu finalmente conseguia fazer alguma coisa, eles já estavam fazendo coisas ainda maiores e melhores. Eu era sempre muito nova ou muito pequena para fazer as coisas que eles faziam. Parecia que eu nunca seria capaz de fazer algo importante e significativo. Porém, lembro-me de que eu queria fazer algo importante e significativo. Eu queria realizar algo que realmente fizesse a diferença. Logo percebi que existiam pessoas que fizeram a diferença no mundo. À medida que ia crescendo, li livros, incluindo quase todas as biografias juvenis que a nossa biblioteca pública tinha a oferecer. E encontrei inspiração nas histórias de George Washington, Florence Nightingale, Abraham Lincoln, Clara Burton, entre outros. Eu ia ao cinema e me emocionava ao ver Joana d'Arc, Robin Hood e até mesmo um dos heróis de faroeste lutando contra grandes dificuldades por causas nobres e grandes. Eu ouvia os professores na igreja e sabia que fazia diferença. O fato de Davi não ter tido medo de enfrentar Golias, enquanto o rei Saul e o exército de Israel permaneciam acovardados em suas tendas, tentando descobrir o que fazer. Eu sabia que era importante que Esther colocasse sua vida em risco para revelar a traição de Amã e permitir que os judeus se defendessem da destruição total que ele havia planejado. Sabia que era de enorme importância o fato de um menino de 14 anos ter ido sozinho para o bosque em uma linda manhã de primavera e, com fé, ter feito uma pergunta sincera e depois ter passado o resto de sua vida sendo fiel à resposta que recebeu. Eu sabia que também queria fazer a diferença. Menciono essas coisas não para ridicularizar, nem para glorificar meus sonhos de infância, mas porque acredito que eles eram normais. E eu suspeito e espero que muitos, se não todos vocês, tenham tido tais sonhos ou desejos em algum momento de suas vidas, e que também tenham desejado fazer algo importante, algo significativo, algo que talvez fizesse a diferença. Creio que esses desejos são naturais em todos nós, filhos de Deus, e oro hoje para que eles não tenham desaparecido, mesmo que agora assumam uma forma mais adulta. Espero que não tenham partido, porque quero falar sobre realmente fazer a diferença, realmente fazer algo significativo. À medida que cresci e segui minha vida adulta, cheguei a novas compreensões sobre esse assunto. É sobre isso que desejo falar hoje, para que talvez alguns possam aprender mais cedo, mais rápido ou melhor do que eu aprendi,
para que talvez todos possamos ser lembrados da doçura, da retidão e da esperança que vem dos bons sonhos, e para que possamos refletir, mais uma vez, e apreciar a grande diferença que o Salvador fez através de sua vida e expiação. Também espero que possamos reconhecer que, através de sua expiação, Ele tornou possível que cada um de nós fizesse uma diferença significativa. Eu gostaria de basear meu discurso sobre fazer algo grande em uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios 64:33. Lê-se: portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Gostaria de começar minha discussão sobre esta escritura pedindo que considerem se realmente é verdade que grandes coisas surgem de pequenas coisas. Penso que, se refletirmos sobre isso, reconheceremos que, em muitos aspectos, esta ideia está em contradição com o que o mundo pensa ou ensina. O mundo espera que grandes coisas procedam de grandes coisas. As pessoas acreditam que é preciso bradar, gritar e se agitar para causar mudanças. Guerras devem ser travadas, armas devem ser empunhadas, reuniões de cúpula realizadas. E certamente a imprensa deve registrar tudo isso para que o mundo veja. O Senhor, no entanto, trabalha silenciosamente nos bastidores, através das leis infalíveis da verdade. Indivíduos vêm, um por um, apoiar o que é certo. Pequenas pressões econômicas, forças naturais ou eventos aparentemente pequenos começam a gerar influência. Então, algo grande ocorre. E as pessoas ficam se perguntando como tudo isso aconteceu. Eles pegam pedaços do Muro de Berlim como lembrança, mas no fundo sabem que não foram seus martelos ou cinzéis que o derrubaram. Algo grande surgiu de muitas pequenas coisas que a mídia não conseguiu ou não quis registrar. Eu tenho outros 3 exemplos que me marcaram e me ensinaram com muita força que grandes coisas surgem de pequenas coisas. Um desses exemplos é usado com bastante frequência hoje em dia, o Templo de Salt Lake. Há cerca de um mês, visitei a exposição sobre o templo no Museu de História da Igreja, em Salt Lake. Como muitos de vocês, me maravilhei com a perseverança e a engenhosidade dos que se envolveram na construção do templo, mas sei que uma das coisas que mais me impressionaram sobre a construção do templo não foi a obra em si. Eu não pude deixar de notar a cidade de Salt Lake que cercava a obra do templo. Notei as casinhas, os comércios, as ruas, a simplicidade e a pureza daquele cenário. Eu pensei na vida das pessoas que estavam construindo aquele templo. Os agricultores com arados puxados por cavalos, se tivessem a sorte de ter um cavalo, limpando terras cobertas de arbustos, começando a torná-las produtivas. Eu pensei em donas de casa, em moradias feitas de adobe, lavando roupas, cuidando de seus filhos, alimentando e vestindo suas famílias. Pensei nos empresários tentando conduzir seus negócios longe dos centros financeiros e industriais. Li o que a imprensa disse quando a construção do templo foi concluída. Sim, os jornais reconheceram que de fato algo grande havia sido realizado e se maravilharam com isso. Eles não mencionaram os blocos rachados que precisaram ser substituídos, os eixos quebrados dos carros de boi movendo os blocos de granito, as ferramentas cegas que precisavam ser afiadas repetidas vezes, os canais construídos e abandonados, as casas cujas construções estavam atrasadas. E, no entanto, foi a partir dessas pequenas coisas que surgiu a grande obra que eles tanto elogiaram. Há alguns anos tive outra experiência que me ajudou a reconhecer minha própria cegueira em relação ao que as pequenas coisas haviam produzido. Para um dos meus projetos de pesquisa, precisei ir até Colônia Juárez, uma das várias comunidades fundadas no século passado pelos santos dos últimos dias, no norte do México. Uma amiga minha de Colônia Juárez me buscou em El Paso, Texas, e me levou até sua comunidade. Durante a viagem, atravessamos uma vasta área desértica que mais parecia uma caricatura do oeste do Texas e do norte do México. Areia, terra, cactos, um pequeno vilarejo com construções de adobe, carro com aparência desgastada e apenas uma estrada pavimentada, que era a estrada em que estávamos. Tudo parecia quente e sujo. Depois de cerca de 4 horas, a estrada começou a descer e fazer mais curvas, e ao passarmos por uma delas, de repente avistamos Colônia Juárez. Eu fiquei atônita. Havia belos pomares de frutas, casas de tijolos, com belos pátios,
pátios, água correndo em canais ao lado das ruas, muitas árvores de sombra. Se eu não soubesse onde estava, teria jurado que estava em uma das muitas cidadezinhas com as quais eu estava familiarizada em Utah. Era tudo muito parecido. Então percebi que as pequenas e grandes cidades de Utah também eram uma surpresa e uma maravilha, não por causa de sua pequenez ou charme, como alguns de vocês mais sofisticados podem pensar, mas porque elas, assim como Colônia Juárez, tinham surgido do deserto. Algo grande tinha surgido de pequenos e visionários atos de muitos. Um verdadeiro milagre havia sido produzido. Minha última história sobre grandes coisas que surgem de pequenas coisas é uma história pessoal do Chile. Eu servi minha missão no Chile há 25 anos. Em julho do ano passado, tive a oportunidade de voltar ao Chile por cerca de 6 meses com uma bolsa do programa Fulbright. Foi legal ver o crescimento econômico e a força que o país conquistou. Ainda mais foi fenomenal poder observar de perto o crescimento da igreja. Quando saí do Chile pela primeira vez, eles não tinham nenhuma estaca. Quando saí desta vez, tinham mais de 55. Quando fui ao Chile pela primeira vez, havia cerca de 16 mil membros da igreja. Quando retornei, havia mais de 100 mil. O que mais me marcou pessoalmente não foi o crescimento quantitativo, mas o crescimento qualitativo que observei. Tive a oportunidade de reencontrar algumas das pessoas que conheci no Chile 25 anos atrás. Visitei pessoas que havíamos ensinado e que nunca haviam sido batizadas. Visitei pessoas que haviam sido batizadas e que se afastaram. Visitei pessoas que foram batizadas e que tiveram períodos de atividade e inatividade na igreja. E visitei pessoas que foram batizadas e que permaneceram ativas, que serviram missões ou, se eram mais velhas, enviaram seus filhos para a missão, casaram-se no templo e serviram onde foram chamados. E eu vi a diferença. Foi como ter a chance de testemunhar os resultados de um experimento de longo prazo com 4 grupos de controle, onde pude ver a diferença que certas escolhas fazem, a diferença que pequenas coisas e pequenos fatores fazem. Vi a paz pessoal, a profundidade de caráter e a felicidade dos membros que permaneceram sempre ativos. Vi a força de suas famílias e as bênçãos que seus filhos receberam por causa disso. Vi suas capacidades ampliadas e como essas capacidades os abençoaram tanto no serviço na igreja quanto em suas carreiras profissionais. Vi como eles progrediram temporal, intelectual e espiritualmente. Eu literalmente vi os frutos do evangelho em suas vidas, as grandes coisas que surgiram de pequenas coisas. Tudo a partir da decisão de se batizar, da decisão de permanecer ativos, de seguir o conselho dos líderes, de servir. Vi as grandes coisas que resultaram disso. Grandeza de caráter, paz e felicidade nesta vida. E acredito que coisas ainda maiores estão por vir na eternidade. Aprendi com eles que pequenas coisas fazem a diferença. E agora eu gostaria de falar sobre as pequenas coisas nas quais podemos focar para fazer a diferença em nossas vidas e em questões significativas. Uma delas foi bem ilustrada pelo que encontrei no Chile. É a pequena decisão de confiar e acreditar no Senhor. Há alguns anos eu tive uma ex-aluna muito brilhante que estava tendo dificuldades com seu testemunho. De alguma forma, ela sentia que nunca havia recebido uma resposta impactante às suas orações sobre a igreja. Enquanto eu conversava com ela, tentando ajudá-la, ela disse algo que me marcou profundamente desde então, por sua simplicidade e verdade. Ela disse algo como: sim, há muitas razões lógicas para pensar que a igreja é boa, mas no fim das contas, todo mundo que acredita que ela é verdadeira faz isso por fé. A pessoa tem que escolher acreditar. O que ela disse é verdade. Mais cedo ou mais tarde, todos precisam escolher acreditar ou não. Precisamos escolher reconhecer a doçura do Espírito que vem quando pensamos na veracidade da igreja. Precisamos reconhecer que quando oramos e perguntamos ao Senhor se a igreja e o livro de Mórmon são verdadeiros, a confirmação vem do ser que conhece nossos pensamentos. Precisamos admitir que sabemos que essas coisas são verdadeiras. Mas a decisão de acreditar também não precisa ser tomada sem muitas evidências.
Depois da declaração da minha ex-aluna, examinei minha vida para entender por que eu acreditava. Encontrei inúmeras ocasiões de verdadeira alegria e felicidade associadas à obediência aos ensinamentos da igreja. Percebi que, mesmo que não tivesse recebido uma grandiosa confirmação de paz do Espírito sobre a veracidade da igreja, eu ainda escolheria acreditar e seguir, simplesmente porque isso me faz feliz. Também percebi que nunca havia conhecido alguém que tivesse encontrado verdadeira felicidade e paz fazendo escolhas erradas. Conheci vários que haviam tentado, muitos dos quais se diziam felizes. Vários deles mais tarde confessaram em lágrimas ao lidar com as consequências de suas escolhas, que haviam mentido em suas declarações, que tinham sido enganados pelo próprio pai da mentira. Sei que a decisão de acreditar na igreja e no evangelho é uma pequena coisa da qual precedem grandes coisas e que a escolha de não acreditar traz tristeza. No entanto, acredito que há mais do que apenas a decisão de acreditar na igreja e no evangelho para que grandes coisas aconteçam. Também devemos escolher confiar no que o Senhor diz e entender que isso se aplica a nós. Eu tive uma experiência na infância que já contei em outras ocasiões e que vou repetir aqui, porque ilustra bem o que eu estou tentando dizer. Assim que aprendi a ler, lembro-me de ter visto na porta do quarto do meu irmão, que era uns 10 anos mais velho do que eu, um cartaz que dizia: "Ei, você, mantenha distância." Lembro-me de que achei o cartaz intrigante. Quem meu irmão estaria tentando manter fora do seu quarto? O quarto ficava no canto mais distante do porão e nenhuma das crianças da vizinhança parecia ir até lá. Eu não conseguia imaginar a quem ele poderia estar se referindo, já que eu entrava e saía do quarto dele sempre que queria. Só muitos anos depois, quando eu já era adolescente e vi o cartaz novamente, finalmente entendi para quem ele era destinado. O cartaz não serviu de nada para mim, porque eu não percebi que tinha sido colocado justamente para mim. Muitos de nós somos assim com os ensinamentos do Evangelho. Sabemos que o Evangelho é verdadeiro, mas não achamos que os ensinamentos individuais se aplicam diretamente a nós ou a nossas circunstâncias. Por exemplo, não confiamos que, se formos honestos ao pagarmos o dízimo, o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal até que não haja mais lugar para recolhermos e que repreenderá o devorador por nossa causa. Achamos que essa promessa é para pessoas que não estão tendo problemas financeiros como nós. Ou não acreditamos que guardar honestamente o dia do Senhor tem algo a ver com coisas que agradam aos olhos, alegram o coração, fortalecem o corpo e avivam a alma. E, no entanto, essas coisas são prometidas juntamente com a capacidade de nos mantermos limpos das manchas do mundo. Pensamos que guardar o dia do Senhor se aplica apenas ao período de 3 horas de reunião ou às pessoas que não têm tanto para fazer quanto nós. Não escolhemos pôr nossa confiança na palavra do Senhor. Adoro a história que Parley P. Pratt conta em sua autobiografia sobre como ele pôs sua confiança na palavra do Senhor. Parley estudou a Bíblia, selecionando todas as bênçãos que o Senhor havia prometido àqueles que o seguiam. Ele escreveu cada bênção em um pedaço de papel, colocou-os em uma caixa e a carregava consigo, chamando-a de seu tesouro, porque ele tratava as bênçãos como se já as tivesse recebido. Ele estava absolutamente certo de que elas viriam. Parley fez isso antes de ouvir sobre a restauração. Mais tarde, ele confiou nas bênçãos que a restauração oferecia e decidiu ser batizado e seguir o Evangelho. Uma pequena decisão que foi a chave para grandes bênçãos em sua vida. A decisão de acreditar no Evangelho e confiar na palavra do Senhor em todas as coisas é uma pequena coisa para nós, mas também será a chave para grandes bênçãos em nossas vidas. Outra pequena coisa, uma decisão específica de confiar no Senhor, sobre a qual quero falar, é a decisão de arrepender-se. Precisamos ter cuidado para não esconder nossos pecados sem lidar com eles, para não ignorar o processo de arrependimento. Descobri que um dos maiores obstáculos que preciso superar para me arrepender é o meu próprio orgulho. Realmente é necessário humildade para reconhecer que precisamos nos arrepender. No entanto, as Escrituras nos dizem:
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes temos a tendência de achar que o que fizemos não é tão grave. Acumulamos nossos defeitos e os comparamos com as falhas e os defeitos dos nossos vizinhos, colegas de quarto, cônjuges, membros da ala, e achamos que estamos muito bem. Mas se formos realmente honestos conosco e olharmos para o que o Senhor vê, reconheceremos que somos pesados na balança e achados em falta. Nosso caminho para a perfeição deve passar por uma série de pequenos arrependimentos, mas nunca entraremos nesse caminho se não estivermos dispostos a admitir que fizemos menos do que o que é certo ou bom e que cometemos erros. Portanto, é uma pequena coisa, mas significativa, procurar honestamente enxergar nossos pecados e superá-los. Eu sei por experiência própria que o Espírito Santo pode ajudar imensamente nesse processo. Se pedirmos, Ele nos mostrará nossos pecados, não todos de uma vez, para que nos sintamos sobrecarregados e desanimados com nossas faltas, mas aos poucos, no momento certo e na medida certa, à medida que formos capazes de lidar com eles. Ele nos ajudará a sair de onde estamos para chegarmos onde precisamos. Aqui, mais uma vez, entra a questão da confiança. Precisamos confiar que nosso batismo é um convênio eterno e que no momento em que reconhecermos nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente, seremos purificados. O sacramento é dado a nós todas as semanas, uma pequena coisa para nos lembrar do convênio batismal, de sua natureza eterna e para nos ajudar no processo de arrependimento. Dessa pequena coisa podem surgir coisas muito boas para o nosso crescimento. Gostaria de compartilhar com vocês algo que aprendi na minha juventude com um excelente professor de seminário, o irmão Boyd Bigley. É uma pequena aplicação do sacramento que tem abençoado minha vida repetidamente e imensuravelmente. O irmão Bigley sugeriu que, em vez de pensar toda semana, quando o sacramento é distribuído, sinto muito por todas as coisas ruins que fiz e vou tentar melhorar, devemos nos examinar seriamente e pensar em coisas específicas que fizemos durante a semana passada que podem ser motivo de tristeza para o Senhor, que derramou seu sangue por nós. Devemos avaliar não apenas as ações, mas também os pensamentos e atitudes que tivemos desde a última vez que tomamos o sacramento. Se formos verdadeiramente humildes e buscarmos sua ajuda, o Espírito Santo nos ajudará a escolher, dentre nossas falhas e defeitos, aquela na qual mais precisamos focar durante a semana seguinte. Podemos passar para algo novo a cada semana, ou podemos descobrir que continuaremos focando na mesma coisa por várias semanas seguidas. Em outras ocasiões, vamos nos deparar novamente com falhas recorrentes e nossas maiores fraquezas. Qualquer coisa que o Espírito nos revelar como mais desagradável ao Senhor, devemos nos comprometer a melhorar. Devemos então refletir sobre possíveis momentos e circunstâncias da próxima semana que possam nos levar às tentações nessa área e planejar com antecedência maneiras de evitá-las ou superá-la. Depois, tomamos o sacramento, reafirmando nossa parte no convênio e pedindo que possamos ter sempre conosco o Espírito do Senhor. Durante a semana, fazemos o melhor que podemos, esforçamo-nos ao máximo na área da fraqueza selecionada. Quando chegamos à mesa do sacramento na semana seguinte, reexaminamos a nós mesmos. Então, novamente, o Espírito nos diz em que precisamos nos esforçar. Ele também nos permite sentir que fomos perdoados quando nos esforçamos para superar essas dificuldades com honestidade. Mais uma vez, devemos escolher confiar no Senhor. Precisamos lembrar que Ele disse: aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor deles, não mais me lembro. Não precisamos carregar nossos fardos para sempre, sem nos perdoarmos, achando que não somos bons o suficiente ou que fomos fracos demais para que o Senhor nos ame e perdoe. Devemos lembrar que o Senhor não necessariamente nos abençoa porque somos bons e totalmente dignos, mas porque Ele é bom e totalmente digno. Todo esse processo é de fato uma pequena coisa, mas testifico por experiência própria que Ele faz uma diferença real. Defendo sinceramente essas duas coisas
pequenas, confiar verdadeiramente no Senhor e arrepender-se honestamente todas as semanas. E agora chegamos à última pergunta que eu gostaria de abordar. Que grandes coisas procedem dessas duas pequenas coisas? Eu acredito que, literalmente, elas têm o poder de transformar um homem ou mulher natural em um homem ou mulher de Cristo. Não é pouca coisa transformar uma pessoa comum em algo divino. Nosso trabalho pode nunca ser escrito na mídia. O mundo pode nunca colocar o que fizemos em qualquer uma de suas listas top 10. Mas temos uma evidência muito melhor de que o que estamos fazendo é significativo. Essa é a obra em que aquele que é o maior de todos, que entende o verdadeiro valor de todas as coisas, que poderia estar envolvido em qualquer obra que desejasse, está pessoalmente envolvido. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Podemos deixar que causas menores nos afastem dessa obra significativa, ou podemos realizar essa grande obra nos caminhos tranquilos especificados pelo Senhor, sabendo que ela faz a diferença por toda a eternidade. Há vários anos li um artigo de jornal sobre um famoso diretor de cinema. O artigo trazia uma citação do diretor que acredito ser verdadeira e que ficou na minha mente, embora eu não me lembre de quem era o diretor. Muitas pessoas a quem recitei a citação me diziam que provavelmente era Frank Capra. O diretor disse: "Caráter é destino." Eu acredito nisso. Acredito que o que somos se manifestará, que eventualmente nossas falhas fatais ou forças silenciosamente desenvolvidas terão consequências e que nosso destino final dependerá não apenas do que fizemos, seja notado ou não, mas do que nos tornamos, de quem nos tornamos. Eu acredito que é por meio de pequenas coisas que nos tornamos grandes. Eu também acredito que fazer essas coisas impacta diretamente o que acontece em nossa sociedade em geral. Acho que influencia o que é transmitido aos nossos filhos. Se fizermos essas coisas pequenas, mas justas, estaremos oferecendo-lhes um mundo melhor e uma visão mais ampla da verdade e da eternidade. Honestamente, faz a diferença para a sociedade, agora e no futuro, se pessoalmente fizermos as pequenas coisas, por exemplo, que ajudam a elevar o nível do linguajar, que permitem que nossos bairros sejam seguros, sem a necessidade de fechadura e chaves, que impedem que abusos de todos os tipos sejam transmitidos para novas gerações. Se fizermos da bondade, sensibilidade e amor abnegado o padrão de vida. Acredito que as pequenas coisas das quais falei podem eventualmente levar a algo realmente grande para todos nós. Algo há muito tempo predito e desejado por profetas e santos de todas as dispensações. Eu sinceramente acredito que podemos estabelecer Sião, a cidade dos puros de coração, a cidade dos que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro, um por um, pecado por pecado. Minha última visita ao Chile me permitiu ver não apenas os resultados individuais que ocorreram na vida das pessoas, mas também como a sociedade muda quando os indivíduos mudam. Por exemplo, pude ver o tipo de crescimento e de sociedade que existia em áreas onde a igreja já estava há várias décadas. Era uma sociedade diferente da que existia quando eu estive lá, há 25 anos. As coisas eram melhores, as expectativas eram mais altas. Nas áreas onde a igreja não havia chegado, vi como a sociedade ainda operava com desumanidade, mesquinharia e desonestidade descarada. Então voltei para cá, um lugar que cresceu com a influência da igreja e seus ensinamentos por várias gerações. Ao olhar ao redor, reconheço que ainda não chegamos, mas estamos mais próximos do que estávamos no início da igreja. O quão rápido chegaremos a Sião depende de cada um de nós. Volto ao nosso sonho de infância. Será que realmente queremos fazer algo importante? Será que realmente queremos fazer algo significativo? Será que realmente queremos fazer a diferença? Essa é a nossa chance. E quando estivermos prontos, Cristo virá. Então, repito a escritura com a qual comecei. Talvez, como Parley P. Pratt, pudéssemos escrever as bênçãos prometidas em um pedaço de papel e carregá-las conosco, sempre para nos lembrar das promessas certas do Senhor. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Que
cada um de nós se comprometa a entender os propósitos do Senhor para nós e a fazer as pequenas coisas que permitirão que Ele realize sua grande obra entre nós. Sei que Ele o fará se fizermos nossa parte. Oro para que a façamos. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.